começar? Já. Então, gente, falar da ciência no Holocausto, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a ciência, como qualquer dimensão do ser social, ela é determinada pelo seu momento histórico, certo? Então, o nazismo, ele, como tinha o domínio político, a hegemonia política da sociedade alemã, ele vai dominar a ciência no seu país. E a gente só pode entender o nazismo, o Holocausto e essa relação com a ciência se a gente percebe a relação com os interesses da burguesia alemã, do próprio imperialismo alemão, certo? Então, veja, a Alemanha é uma sociedade que, vamos dizer assim, tem um capitalismo desenvolvido, mas ele é um capitalismo tardio, né? Diferente da Inglaterra, da França, que se consolidaram ainda no século XVIII e XIX, os alemães só vão conseguir isso no final do século XIX e início do século XX. Então, essa ciência nazista, essa ciência no Holocausto, ela tem muita relação com um país que está querendo expandir seus negócios, né? Querendo justificar, inclusive, a sua política imperialista, né? E, a partir disso, vai encontrar uma série de justificativas ideológicas, né? Muitas delas assentadas em falsos pressupostos científicos. Qual é o caso, por exemplo, dessa questão da eugenia, né? Qual é a relação da eugenia com a ciência no Holocausto e com a política do imperialismo alemão no final do século XIX e início do século XX? Primeiro, é preciso destacar que essa ideia da superioridade racial branca europeia não é uma invenção alemã, primeira coisa. Ela, na verdade, são ideias que circulam na segunda metade do século XIX na Europa, reflexo do darwinismo social, certo? Inclusive, um dos primeiros autores que vão trabalhar em um tratado que defende essa ideia é um francês chamado Arthur Gobineau, né, que vai, numa espécie de manifesto sobre a desigualdade racial, ele vai apontar lá o caminho de que, supostamente, cientificamente, a raça branca é superior às demais raças, né, do continente africano, asiático, etc., os negros, os asiáticos, os indígenas, enfim. A partir desse conjunto de ideias, eles vão desenvolver a ideia da eugenia, né? E o imperialismo alemão, cabeçado agora pelo partido nazista, na figura de Hitler, vai desenvolver uma ideia que está muito conectada à questão da eugenia, que é a teoria do espaço vital, né? A ideia de que, como eles têm uma raça superior, eles precisavam de mais espaço geográfico do que as raças consideradas, entre aspas, inferiores. Então, essa questão é muito importante para a gente localizar essa relação da ciência, do Holocausto e do papel da ciência durante o regime nazista, né, na Alemanha. Certo? Então, essa é a primeira coisa. Então, essa questão da eugenia, ela é uma tentativa de dar, vamos dizer assim, uma roupagem, um verniz científico a uma política claramente imperialista do governo alemão, do Estado alemão e da sua burguesia, inclusive para justificar vamos dizer assim, as suas ações, tanto externas quanto internas. Externas, porque a gente não pode esquecer que o Império Alemão vai precisar de colônias para retirar matéria-prima, mão de obra barata, para expandir a sua economia. Então, ela precisava justificar, por exemplo, as agressões, as invasões a países vizinhos, a países de outros continentes, especialmente a África e a Ásia. Então, aí você precisa ter um discurso que justificava a política do Estado alemão. E a ideologia nazista, ela vai dar esse discurso a partir da eugenia. E é muito assim, interessante que eles buscam dar a esse discurso um caráter científico, né? E é verdade que, de certa maneira, as experiências científicas durante esse período cresceram bastante. Porque o Estado nazista, o Estado alemão, que digo, com o seu regime nazista, vai demandar, por exemplo, muitos produtos para poder, inclusive, entrar na guerra. Um país que quer empreender uma guerra como a Alemanha, queria empreender às vésperas da Segunda Guerra Mundial, ou seja, uma guerra que estava em jogo, a disputa pelo controle da economia e da cultura mundial, que é uma disputa hegemônica, né? Então eles precisavam fazer uma série de pesquisas e investigações que armassem o Estado alemão, que armassem o imperialismo alemão para enfrentar essa jornada. Daí você tem, né, toda uma série de pesquisas científicas, né, mas todas elas, voltando à minha fala inicial, todas elas determinadas pela ideologia do momento. Porque toda ciência, não existe ciência imparcial. Essa questão que eu queria discutir com vocês e apontar nesse vídeo, nesse debate, nesse trabalho. Não existe ciência imparcial.
toda ciência ela tem compromisso histórico e ideológico, porque a ciência ela não é produzida apartada da conjuntura histórica, apartada das classes sociais. Então, toda ciência ela serve a uma classe social, ela serve a um momento histórico e um momento ideológico dominante. No caso da Alemanha, dos anos 30 aos anos 40, você tem o domínio de uma burguesia alemã que vai apostar na política nazista para conseguir um espaço que ela achava que era dela. Daí, por exemplo, políticas como a eugenia. A eugenia, e aí eles vão defender, para mobilizar o povo alemão, a ideia de que a raça ariana, entre aspas, seria uma raça superior. Isso até, quando você começa a estudar historicamente, antropologicamente, você vê que isso é uma confusão, porque, olha, se a gente pegar os povos que vêm de origem ariana, na verdade, a maioria dos povos da Europa, em algum momento do passado, tiveram origem ariana. Inclusive, não só da Europa, mas inclusive da Ásia. Você pega, por exemplo, os povos antigos indianos, os povos antigos da região do Paquistão, né? Então, há uma confusão ideológica, assim, uma busca do passado, um suposto passado glorioso, para justificar essa política. E isso vai, à medida que o imperialismo alemão vai sendo derrotado, isso vai, vamos dizer assim, degenerando internamente. Porque o que era só uma política para combater os teoricamente inimigos externos, começa a ter uma política de combate dos inimigos internos. E aí vem essa coisa de você, por exemplo, estimular a perseguição a supostas pessoas que não eram bem formadas geneticamente, né? Por exemplo, a pureza da raça passava também por você, de alguma maneira, purgar o povo alemão. E o que eu quero dizer com purgar? É você, por exemplo, tentar eliminar. Você vê a perseguição aos ciganos, a perseguição aos judeus, a perseguição a tudo que não fosse considerado puro ariano. Apesar disso ser uma abstração subjetiva, né? Porque essa pureza ariana não existe. Ela é uma impossibilidade histórica e eu diria até genética, né? Mesmo não sendo a minha área, mas eu arriscaria dizer isso. Então, essa coisa da superioridade racial, da eugenia, da eutanásia, que vai ser uma coisa, vai terminar, infelizmente. Aí é uma coisa que é muito discutida na ciência. Até que ponto a ciência pode ir? Quais são as barreiras éticas e morais? Uma coisa é certa, na época do nazismo, muita experiência com os seres humanos foram feitas. E quem eram os seres humanos? Os prisioneiros de guerra. Judeus, comunistas, principalmente comunistas, ciganos, essas pessoas homoafetivos, enfim, tudo que fosse diferente dos padrões estabelecidos de sociedade pelos nazistas eram considerados inimigos, eram perseguidos. E muitos desses foram tratados como prisioneiros de guerra e esses eram tratados como cobaias humanas. E, infelizmente, a ciência, em época de guerra, ela tem esse lado perverso, imoral e antiético, mas algumas descobertas foram feitas nesse período, transplantes, né, coisas que foram feitas com experiências desse período de imensa barbárie e irracionalidade que foi o período do nazismo na Alemanha, que levou a humanidade para a Segunda Guerra Mundial. E fico alerta para concluir. Hoje há um retorno dessas ideias de extrema-direita neonazistas e que inclusive consegue uma audiência muito preocupante em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. É só ver o que está acontecendo hoje, as ideias extremistas, né, a forma de querer manipular a história, falsear a história, para beneficiar o pessoal da extrema-direita do neonazismo.